Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast do Pod Praça. E hoje nós estamos aqui comigo, né, que eu sou a Lívia. Eu sou a Ana. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Helena. E a gente vai falar sobre a lavra aurífera do século XVIII. E a gente também preparou um videozinho para mostrar para vocês como é que funcionava todo o processo lá dentro da lavra. E ele vai passando no vídeo aí conforme a gente for falando, então vamos começar introduzindo o que era. A lavra aurífera ali era denominado lugar, o conjunto ali, a pequena comunidade, ou grande até, que fazia extração de ouro, que fazia extração de cristais, de outros metais também, que eram muito importantes, e ainda são hoje em dia até, por exemplo, em questão armamentista, o ouro, por exemplo, para poder fazer colares, que o pessoal, vale muita grana, né? Quem não queria ouro naquela época? Até hoje todo mundo quer. Enfim, mas naquela época, lá no século XVIII, era uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil colônia, e que era ali a mineração do ouro, a extração, a peneiragem, o garimpo. E começou ali nas regiões dos atuais, agora Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A lavra se iniciou no final do século XVII, com a descoberta de ouro pelos bandeirantes paulistas em Minas Gerais. Depois da descoberta, milhares de pessoas foram para essas regiões para trabalhar e explorar os lugares. Estima-se que a população tenha dobrado em dentro de um século por conta dessa mudança repentina. Gerou um enriquecimento em uma elite letrada. Os filhos de exploradores de ouro começaram a ser enviados à Universidade de Coimbra, tendo contato com ideias iluministas. A economia também se tornou mais dinâmica, devido ao comércio agrícola, que surgiu também em torno das minas, e o surgimento das pequenas manufaturas, que acabaram sendo proibidas em 1775. Aqui a gente tem áreas de peneiragem, onde geralmente localizado no leito de rios, córregos ou ribeirões, onde o ouro se acumulava devido à erosão das rochas. As regiões eram montanhosas ou acidentadas e o solo era rico em minerais. A vegetação nativa, como era muito densa, acabava dificultando um pouco a exploração. Falando um pouco sobre o processo de extração, os garimpeiros utilizavam peneiras de madeira ou de vime, que era tipo uma palha, para separar a areia e os cascalhos do ouro, usando uma técnica de lavagem que fazia o ouro mais pesado se depositado no fundo das peneiras. Além de peneiras, também outras ferramentas eram usadas, como picaretas, pás e baldes, para cavar e transportar os outros materiais. O trabalho era manual e frequentemente realizado em grupos, dependendo da força humana à extração. Por conta de todo esse trabalho que se tinha em cima para conseguir extrair ali com o garimpo o ouro, que era o que eles mais buscavam ali no momento, teve uma boa tecnologia com rodas que faziam parte desse trabalho, onde a roda puxava a água e ela ia passando por pequenas fissuras e degraus onde iam parando esse ouro por conta da densidade dele. Como ele é mais pesado, ele fica mais no fundo e a água ia passando. E daí depois, quando a água toda escorria, eles conseguiam ver o que tinha restado. Eles viam que o ouro ficava ali naquelas fissuras e com isso facilitou muito a extração do ouro na época. Bom, as casas do senhor. A casa do senhor é frequentemente associada às igrejas e capelas construídas nesse tempo. Essas construções eram elaboradas com detalhes em ouro e madeira entalhada, simbolizando a riqueza daquela época e a devoção religiosa da época também. A casa do senhor, enquanto conceito, pode referir-se a várias construções ligadas à religiosidade e à vida comunitária da época. Essas casas muitas vezes eram residências de proprietários de minas ou líderes locais e tinham um significado simbólico, ligando a prosperidade econômica à fé. Agora, falando das casas de fundição, elas foram criadas pela corte portuguesa durante o período do Brasil colônia. E o objetivo dessas casas de fundição era recolher o quinto sobre todo o ouro encontrado no Brasil. E o quinto ele era um imposto que ele correspondia mais ou menos uns 20% do ouro encontrado, né? E após encontrar o ouro, o minerador ele tinha que levar à casa de fundição e lá um funcionário ele ia fundir esse ouro.
e retirar os 20% para a corte portuguesa e, por último, devolver o ouro em barra, que ela ia com uma marcaçãozinha assim para mostrar que ela já tinha sido fundida, e aí vai e continua com o resto do processo. Quando esse ouro ali passava a ser quintado, ele era visto como legalizado, porque havia sido cobrado o imposto. Na barra do ouro ali, como ela disse, eram quintados e marcados com o selo real e do dono. Tipo, o dono que recebia a barra de ouro recebia ali um certificado da própria casa de fundição para poder ter o documento de que a origem do ouro era realmente legal e que ele já havia sido quintado. Vale dizer ali que era proibido portar ou utilizar qualquer outro tipo de ouro, em pó, pepita, porque ele deveria ser passado pelo processo de recolhimento do quinto numa casa de fundição. E a sonegação desse imposto era considerada crime grave pela coroa portuguesa. Foi aí também que veio aquele termo do quinto dos infernos, porque eles pegavam boa parte do ouro que o pessoal pegava, e aí, os caras não gostavam, né? E tem também aquela da expressão do santinho do pau oco, lembram que a gente estudou? Que eles pegavam, eles roubavam o ouro e nos santinhos eles eram oco por dentro e eles eram de madeira, né? A Stephanie deve lembrar, eu acho que era de madeira. E aí o ouro ficava dentro ali escondidinho para não pagar imposto, né? A sonegação de imposto do passado era assim, né? Era um pouquinho mais difícil, mas acontecia igual, porque... Sempre tem um jeitinho. Então tá, o podcast de hoje foi isso, uma coisa bem rápida também, era para ser um estudo meio compacto, uma coisa rápida, fácil de grudar na cabeça. E por hoje foi só, né? É só. Então tá, Acho que é isso. tchau, gente.